Esse era apenas mais um dia qualquer na vida de Mallory Harrigan e os irmãos Cliff e Alan Russell. Os três eram proprietários de um pequeno barco de pesca, o qual utilizavam para a coleta de caranguejos nas águas costeiras de Labrador, no Canadá. Entretanto, nenhum deles imaginavam que aquela tarde seria diferente de qualquer outra na sua vida. Eles passaram ao longo do dia por muitos icebergs, onde era costumeiro que alguns animais, como leões marinhos, estivessem descansando. Essa era uma vista sempre interessante. Assim, quando o iceberg se aproximavam, todos os olhos da embarcação se voltavam para ver se não tinha algum animal descansando por lá. Nesse dia, no entanto, ao avistar algo em um dos icebergs, a equipe nitidamente percebeu que tinha algo de errado. A criatura não parecia estar descansando. Na verdade, ela parecia estar sofrendo com frio, se encolhendo o máximo possível. Curiosos com o que poderia ser, o grupo decidiu ancorar sua embarcação maior e pegar um dos barcos de reboque para que se aproximassem do iceberg sem correr o risco de acabarem reencenando o Titanic. Assim, a equipe se juntou e se aproximou de lá, ficando completamente surpresos com o que encontraram, até mesmo tendo dificuldade para acreditar que aquilo era real e não um sonho estranho. Depois do ocorrido, eles relataram que normalmente não fariam essa parada, já que estavam atrasados no cronograma naquele dia, porque as camadas de gelo estavam muito espessas e a sua embarcação estava tendo que se mover bem lentamente ao longo da tarde. No entanto, um senso de urgência, que hoje eles consideram que pode até ter sido um instinto primitivo, lhes fez ficar realmente curiosos com a criatura encolhida no frio, que parecia estar sozinha no meio de um oceano congelado. Mallory conta em entrevistas que provavelmente sentiram empatia pela criatura no frio, por se imaginarem ilhados naquela situação, algo que poderia acontecer com eles mesmos caso sua embarcação naufrague. O pedaço de gelo em questão parecia um cogumelo, um largo tubo de gelo subindo e abrindo numa chapeleta, onde em cima dele uma pequena criatura encolhida repousava. Pela reação do animal ao notar a embarcação, ficou claro para eles que a criatura precisava realmente de ajuda. Eles perceberam que o iceberg estava indo em direção ao oceano, provavelmente por ter sido descolado da terra firme e arrastado junto com a criatura até aqui, que estava a cerca de 4 quilômetros da costa. A princípio, observando o animal, o grupo imaginou que aquilo era um leão marinho filhote, mas suspeitaram dessa verdade porque o animal não mergulhou para as águas imediatamente ao vê-los. Conforme chegavam cada vez mais perto, a equipe se dava conta de que aquilo realmente não era um leão marinho ou foca. Na realidade, nem no oceano aquele animal vivia, sendo um ser terrestre, solitário numa ilha que irá derreter sob os seus pés até que ele se afogue, ou pelo menos esse seria o seu destino se a equipe de pescadores não tivessem dedicado seu tempo para o resgate. Aliás, esses rapazes já devem ser considerados heróis apenas por isso, já que é um conhecimento comum entre os pescadores da região de que nunca devem se aproximar desses icebergs. Isso porque eles são geralmente bem estáveis, com vários pedaços se rompendo e chãos que parecem legítimos, mas são, na verdade, verdadeiras armadilhas. Nós aqui do Brasil não temos muito contato com esse tipo de estrutura, porém habitantes das regiões como aquela são bem acostumados com eles. Na realidade, icebergs até fazem parte de suas vidas e histórias. Por exemplo, naquela cidade em questão, cerca de 9 a cada 10 icebergs não são dali e vieram diretamente das geleiras da Groenlândia, que derivam pelo oceano. Para você ter uma ideia, muitas cidades utilizam tais icebergs como uma fonte de água doce, já que, dependendo da região, essa é praticamente uma das únicas maneiras de se obter água bebível. Quando estão fazendo essa coleta de água, é bem comum que encontrem uma coletânea gigantesca de animais marinhos congelados na estrutura que morreram recentemente, provavelmente atingidos por um pedaço de gelo descolado ou caindo em um buraco enquanto exploravam a estrutura. Assim, para que o grupo pudesse alcançar o animalzinho perdido,
eles teriam que colocar a sua própria vida em risco. Algo que fizeram sem pensar duas vezes, depois que confirmaram que aquilo realmente era um animal em perigo. Conforme o pequeno barco de reboque que estavam chegava cada vez mais perto, o grupo se confirmava de que eles tomaram a decisão correta ao ir ao resgate, já que estava ficando nítido que aquele bichinho não pertencia ali. Quando o grupo atracou no iceberg, eles a identificaram como uma raposa ártica, um dos animais que eles definitivamente não esperariam encontrar ali. O grupo ficou tentando entender como ela tinha ido parar ali, sendo que a conclusão que chegaram foi a seguinte: essa espécie de raposa tem o hábito de se abrigar dentro de buracos, escondendo-se de predadores. Elas também costumam dar preferências para regiões cobertas de neve, uma vez que sua pelagem é perfeitamente camuflável nesses ambientes. Assim, a teoria do grupo é de que ele estava procurando para ver se aquele iceberg tinha uma boa casa para ela enquanto ela ainda estava conectada à terra firme. Porém, enquanto ainda estava lá em cima, o pedaço de gelo se descolou e a lançou perdida para o oceano. Agora perto e identificando que aquele animal precisava de ajuda, o grupo entrou em mais uma missão difícil: convencer a criatura a vir com eles, sem que eles tenham que ir até ela, já que ela é um animal selvagem em uma situação de estresse, podendo fazer com que ela fique bem agressiva. No entanto, na prática foi o oposto. Ela estava com medo, não entendendo muito bem que o grupo estava ali para resgatá-la. Então ficou relutante por um tempo, se afastando deles. Sem sucesso em trazer o animal para a segurança, eles tomaram a decisão de correr o risco, já que se o animal ficasse ali, ele iria perecer com toda certeza. Inicialmente, eles pensaram em subir no iceberg, mas a preocupação falou mais alto. Mas eles decidiram por uma abordagem diferente. E olha, ainda bem que fizeram. Isso porque, com apenas algumas batidinhas com uma estrutura metálica, uma parte do iceberg onde a raposa estava se rompeu, algo que com toda certeza também iria acontecer com o peso deles em cima. Assim, a raposa caiu direto no oceano, onde eles puderam resgatá-la utilizando uma vara com uma rede. Quando finalmente a colocaram na embarcação e voltaram para o barco pesqueiro, o grupo montou uma cama temporária para o animal, para que ela pudesse se alimentar, aquecer e descansar dos momentos aterrorizantes que ela havia acabado de vivenciar. A criatura, no entanto, não estava comendo, mesmo que aparentasse estar morrendo de fome. Ela apenas se encolheu numa bolinha e ficou imóvel por um bom tempo. O grupo achou que ela já estava sofrendo muito com choque hipotérmico e talvez já fosse tarde demais para o seu resgate. Sua vida estava por um fio. Entretanto, depois de algum tempo, a raposa ficou mais confortável e dormiu com uma aparência muito mais tranquila e aquecida. Durante todo o resto do expediente, o animal dormiu cerca de 6 horas, recuperando as forças da sua jornada cruel. E assim que ela despertou, foi diretamente para a comida, saciar a fome de dias. Depois disso, a raposa parece ter compreendido que as intenções daquele grupo de humanos eram boas e que eles apenas queriam resgatá-la. Assim, a raposa foi ficando cada vez mais confortável perto deles, principalmente quando iam até ela dar mais um pouco de comida. Assim que chegaram em terra firme, a raposa disparou em meio ao solo, provavelmente retornando para sua casa. Em entrevistas, o grupo alegou que não faz ideia de quanto tempo a criatura ficou presa no gelo, mas sabem que muitas horas se passaram ali por conta do seu estado físico e estresse quando ela foi resgatada. Um especialista na área alegou que uma raposa dessa espécie naquela época do ano já deveria ter substituído os pelos brancos por tons mais escuros para a primavera. E o fato dessa raposa ainda estar praticamente inteira branca mostra que o processo foi provavelmente interrompido por conta de uma situação estressante. Assim, sua teoria de que o animal estava preso no iceberg por pelo menos 3 semanas e provavelmente permaneceria ali até o fim de sua vida, se não fosse a sua equipe de pescadores heróis que se arriscaram por ela. Essas com certeza são pessoas verdadeiramente boas. Mas e aí? Você tem alguma história de resgate de animal que você conheça? Conta pra gente aqui nos comentários.
Se tiver gostado dessa história, deixa o like. Se você quiser continuar assistindo às nossas histórias, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Te encontro no próximo vídeo. Valeu!